pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Time Jovem e hoje iremos falar de um tema bastante interessante que com certeza em algum momento você já se deparou com ele ou mesmo já parou para pensar. Iremos falar sobre a questão da autoestima. Como você acha que devemos lidar com ela? Alguns acreditam que a autoestima elevada é a causa de muitos males, enquanto outros, principalmente na nossa sociedade, nas redes sociais, defendem que as pessoas agem mal por terem uma autoestima baixa demais. Muito se fala na necessidade de ter amor próprio. Bom, a despeito de tudo que já ouvimos falar sobre o tema e como lidar com ele, precisamos analisar o que a Bíblia diz. E hoje iremos conversar sobre isso, com base em um livrinho muito bom que se chama Ego Transformado, do autor Timothy Keller. O texto bíblico que iremos utilizar é 1 Coríntios 3:21 e o 4:7, em que o apóstolo Paulo estará tratando sobre uma divisão na igreja gerada pelo jogo de poder desenvolvido entre os coríntios e pelo fato de que alguns membros da igreja tinham sido ensinados por Paulo e outros por Apolo. Assim surgiram facções e divisões que fragmentaram a igreja e uns reivindicavam o direito de ser líder por ter sido ensinado por Paulo e outros por terem sido amigos íntimos de Apolo. E neste contexto, Paulo nos mostra que as causas dessa divisão é o orgulho e a vanglória. Nestes textos bíblicos, Paulo nos revela três coisas: a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar uma visão transformadora do eu. Na passagem do capítulo 4, versículo 6, Paulo utiliza a expressão physios para se referir à condição natural do ego humano. A palavra possui o sentido literal de ser inflado, inchado, destenido, além do tamanho normal, e nos comunica, em primeiro lugar, que o ego é vazio, pois superinflado não tem nada no centro, é oco. No outro sentido, o ego também é dolorido, pois aquilo que é destenido também dói. Tim Keller vai dizer que não costumamos, prestar atenção no nosso corpo naquilo que não está errado. Por exemplo, não vivemos nos importando como está o nosso dedo dos pés ou se os cotovelos estão funcionando bem. Porém, só avaliamos membros do corpo caso tenham apresentado algum problema anteriormente. Já o nosso ego está constantemente nos incomodando, chamando a atenção para si todos os dias, pois não são raras as vezes que nos sentimos esnobados ou ignorados, ou em determinadas ocasiões achamos que somos bobos, e isso ocorre porque existe algo errado com o nosso ego. Além de ser vazio e dolorido, o ego é também atarefado, pois está ocupado tentando preencher o vazio, sobretudo com a comparação e a vanglória. E é nisso que Paulo diz quando fala: nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Por fim, o ego, na visão do autor, é classificado como frágil, pois na ideia de que ele é superinflado, ele torna-se frágil, podendo ser facilmente estourado, como uma bexiga que alguém soprou demais e deixou muito cheia. Nesta perspectiva, o amor próprio, no sentido de elevar a autoestima, a necessidade de autoafirmação, nada disso é preenchido, pois não são raras as vezes em que conseguimos alcançar um objetivo, as pessoas nos elogiam, achamos que chegamos lá e no outro dia precisamos buscar aprovação em outras coisas. E é nesse estado natural do eu humano que Paulo falava aos coríntios quando eles brigavam por causa dele e reivindicavam um relacionamento especial com cada líder da igreja. Os corações dos coríntios estavam cheios de orgulho, sendo incapazes de se alegrarem simplesmente na amizade com o apóstolo e com os outros líderes. Paulo irá dizer em 1 Coríntios 4:1-2 que em relação ao papel que ele realiza como ministro de Deus, pouco importa se é julgado pelos coríntios ou pelo tribunal humano. Assim vemos que o apóstolo não aguarda um selo de aprovação e desaprovação nas pessoas. A perspectiva e a motivação dele não está em nenhum tipo de veredito de homens, ou seja, a identidade de Paulo, a sua autoconsideração e autovalorização não se sustenta na opinião que as pessoas têm sobre ele. Neste sentido, quanto à nossa identidade, será que devemos então equilibrar nossa autoestima com base no decida quem você quer ser e seja? O que interessa é como você se enxerga.
Bom, no contexto que vivemos, o remédio da autoestima baixa é a autoestima elevada. Quando alguém sensível fica devastado pelas críticas, por exemplo, aconselhamos essas pessoas a reagir dizendo: quem se importa com o que os outros pensam? Tenha mais amor próprio. A resposta que encontramos para a baixa autoestima é o orgulho, porém nenhuma delas é a solução. A perspectiva de Paulo foi de também recusar a sua própria opinião. Ele disse: não me importo com o que os outros pensam, nem mesmo com o que eu penso. Tentar elevar a autoestima não é a resposta, pois não conseguimos viver conforme o padrão que nos apresentam ou mesmo que nós colocamos sobre si, pois uma hora ou outra acabamos falhando e nos sentimos péssimos. O apóstolo irá nos apresentar a visão de alguém que alcançou um estágio em que o seu ego não chama mais a atenção, de modo que ele não se importa mais consigo. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, vai dizer que a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em si como se fosse menos, é pensar menos em si. A humildade baseada no Evangelho nos traz a liberdade do autoesquecimento, em que não relaciono mais cada experiência e conversa a minha pessoa. Não estamos falando de autoestima elevada ou baixa, mas a humildade que brota do Evangelho e de um ego que já está satisfeito. Tim Keller ilustra isso dizendo que esta humildade é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função e não imploram por atenção. Como então podemos alcançar o autoesquecimento? Paulo utiliza-se da metáfora tribunal dos homens para nos fazer entender que a autoestima, o problema dela é que ela nos coloca dia após dia diante de um tribunal com acusações e defesa. Vez ou outra podemos nos deparar em situações que pensamos: nossa, será que agi bem? Ou o que pensaram de mim depois que me comportei de tal forma? Paulo, diante disso, não se importava com a opinião alheia ou com a sua própria opinião, pois sabia que o julgamento já estava concluído, porque o veredito foi anunciado. Cristo Jesus já foi julgado em seu lugar. Ele esteve diante de um tribunal, sob um julgamento injusto e corrupto, mas não reclamou. Como ovelha perante os tosqueadores, ele ficou calado e recebeu uma dura condenação que era nossa. Frente a este fato, crendo em Cristo, temos o veredito de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E este veredito nos leva ao desempenho. Só tenho que pedir que Deus me aceite por causa de Jesus Cristo. Então a única pessoa cuja opinião realmente importa se volta para mim e me diz que sou mais precioso que todas as joias deste mundo, porque Ele nos amou de tal maneira. Assim, no cristianismo, o veredito de Deus não vem pelos nossos méritos ou desempenho. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas para melhorar o meu currículo. Não preciso deixar meu perfil na rede social impecável para obter a aprovação. Não preciso me esforçar em mostrar que tenho amor próprio para que os outros achem que sou capaz ou para preencher um vazio do ego. Em Cristo já temos plena satisfação, não estamos mais em julgamento e com isto a motivação das minhas ações não encontra base no veredito social, pessoal ou positivo, nessa expectativa de receber a aprovação. Por fim, precisamos reviver o Evangelho a todo instante e nos perguntarmos por que ainda estamos diante de um tribunal, pois ali não é o nosso lugar. O julgamento já terminou. Não precisamos buscar aprovações e afagos para inflar o nosso ego ou baixarmos a nossa autoestima. O Evangelho nos apresenta a liberdade do autoesquecimento com base na verdade de Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, pessoal, o Time Jovem vai ficando por aqui. E se você gostou desse conteúdo, você pode conferir ele lá no YouTube, na nossa playlist. E que Deus os abençoe. Até a próxima!